Vamos dar uma olhada nos métodos iterativos, Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi agora, né? Então são métodos que a gente começa com um chute inicial e aí vai melhorando, né? Então, os métodos iterativos consistem em encontrar uma sequência de aproximações sucessivas. Então aqui no caso a gente vai começar com uma aproximação inicial x0 e calcular uma sequência x1 até x1, x2, x3, né? O formato vai ser sempre assim. Eu vou ter um sistema ax igual a b e eu vou reescrever ele dessa forma, né? A xk é igual a uma matriz, né? C, no caso lá era T, né? X, que a gente já viu a demonstração, né? Então xk mais um, né? Vetor, né? Vai ser T, matriz vezes x de k, mais uma constante, que é um vetor C, ok? Então vou pegar A e A e B eu vou transformar em T e C. E aí esse sistema, ele, né, a ideia é que ele vá convergir, né? Então, se precisa de critérios de parada, né, erros absolutos relativos e número de interações. Os principais métodos, né, que a gente vai ver, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Okay? A diferença é pouca, mas é relevante entre os dois. Então, vamos lá. Então, Gauss-Jacobi, como é que funciona? Vamos pegar esse sistema, né? Então, essas aqui, essas coisinhas aqui, são tudo problema de fonte, tá? É tudo três pontinhos. É três pontinhos, você viu aqui. Então, ó, aqui eu tenho o sistema A11x11, A12x2, né? A1nxn igual a B1, etc, né? Sistema quadrado. Aí eu vou reescrever isolando, por exemplo, aqui eu isolo x1, né? Aqui eu isolo x2, aqui eu isolo x3, aqui é xn. Então eu isolo aqui, ó, x1 é igual a isso aqui, x2 é igual a isso aqui, né? Então x1 em função de x2, x3, x4 até xn, né? Aqui é xn. Aqui eu isolo o x2, x2 em função de x1, x3, x4 até xn. E aqui eu isolo o xn, né? Em função de x1, x2, x3 até xn menos 1. Ok? Então aqui está vendo que está divide, né, pelo elemento da diagonal, que é o elemento que está multiplicando aqui. O x1, por exemplo, é o A11, o x2 é o A22. Então vai aparecer dividindo aqui do outro lado. Esse esquema já é o esquema de iteração do Jacobi. O que eu tenho que fazer? E do Saido também, na verdade. Então, no caso do Jacobi, eu vou calcular os elementos sem modificar. Então, sempre vou usar o x1, né? Para calcular o x2, eu não vou usar o x1 que eu recém calculei. Eu vou usar o x1 calculado anteriormente, x1 anterior. Então, eu parto de um vetor, né? Eu vou partir de um vetor x1, x2, x3 até xn e vou calcular um novo vetor x1, x2, x2 até xn, certo? Eu vou usar os elementos anteriores. No Gauss-Seidel eu já, por exemplo, se eu calculei x1 agora, esse x1 eu já vou usar no seguinte, ok? E agora eu calculei x1, x2, eu já vou pegar o x1, x2 e usar na linha seguinte. Esse seria o Gauss-Seidel. Então, essa é a diferença. Seidel por Jacobi. Okay? Então, simplesmente isso. Já está pronto. Né? Agora é só aplicar. Então, eu posso escrever dessa forma matricial aí. Né? Então, se eu for escrever, eu vou ver que vai me dar os zeros na diagonal, como a gente tinha previsto. Esses L's aqui e M's aqui não existe. Isso aqui são três pontinhos, né? Problema de fonte. Isso aqui também. Então, aqui é tudo três pontinhos, né? Então vai ficar mais ou menos assim a matriz C. E aqui o vetor G vai ficar mais ou menos assim também. Ok? E agora eu pego o chute inicial X, né? Multiplico pela matriz C e somo a matriz G. Multiplico pela matriz C e somo a matriz G. Ok? Então vocês lembrarem também, né? Se eu pegar o raio espectral, né? Lambda máximo, né? De C, né? Se o módulo for menor do que 1, eu tenho garantia de que esse sistema vai convergir. Ok?
Só que é um método meio complicado de usar porque você vai ter que calcular os autovetores do C para pegar o autovetor de valor máximo, né? Ok? Então, a não sei que tem alguma dica que te dê esses autovetores, né? Então, fica uma autovalores, né? Então, fica meio complicado de fazer, ok? Mas a gente vai ver outra forma de cumprir esse critério usando uma outra norma que não é a norma espectral, né? Então, exemplos de critério de parada. A diferença de xk para o xk anterior, né? Uma norma aqui, que seria a norma infinita, né? Do vetor, ela é menor do que um certo epsilon. Né? Então, em nenhum dos eixos, né, a diferença dos vetores é maior do que epsilon. Aí ele para. Né? Pode ter um critério de erro relativo também. Né? Okay? Aqui está usando também a norma infinita. Okay? Então, um exemplo também bagunçado aqui a minha. Então, esse é o sistema, né? Okay? Então, eu posso montar a matriz C, como que eu vou montar ela, né? Eu pego, divido aqui tudo por 10, né? Ok? Então, vai ficar 7 décimos, né? 8 quintos, 6 décimos. Né? Opa. Dividir isso aqui por 10, né? Agora eu pego aqui, vai ficar x1 igual a... Aqui é 0 vezes x1, né? Não importa. Então, é 7 décimos menos 2 décimos de x2 menos 1 décimo de x3. Aqui isolando o x2, né? Isolando o x2 divido tudo por 5. Então vai ficar 8 quintos, né? Menos 1 quinto de x1 menos 1 quinto de x3. E aqui eu isolo o x3. Então vai ficar 6 dividido por 10, né? Que multiplica aqui o 10. É igual, né? X3 é igual a o 6 menos 2x1 dividido por 10, que é menos 1 quinto de x1. E menos 3 décimos de x2. Ok? Partindo desse chute inicial aqui, eu quero que o epsilon seja para algum dos critérios lá, que eu acho que eu dou erro absoluto, depois a gente vê. A gente aplica esse método aqui, aplica o passo aqui, Jacobi. Então, passo de Jacobi eu multiplico pelo vetor x pelo vetor c e somo g. Então, fazendo isso, né, multiplicando essa matriz por esse vetor e somando esse outro vetor, me dá esse aqui. Ok? Então, tá vendo que aproxima aqui de 1 menos 2, 1, provavelmente deve ter resposta. Né? Agora, pegando a diferença, a norma da diferença do vetor x1 antigo com o x1 novo, né? O maior eixo, a distância deu 0,26. Né? Então, teria que ver aqui qual dos eixos, né? Esse aqui já deu, né? 0,26 de diferença. Ok? Então... Não, na verdade esse aqui, né? 0,26 de diferença. Epa. Então... Então é isso, né? É daqui pra cá, né? Então não atingiu ainda a minha meta de erro aqui. Então vamos fazer de novo, né? Ah não, aqui tá. Aqui a diferença é 26, 26. Então o erro mesmo é esse aqui, 0,84, é o máximo. Né? Então o máximo ainda não é... Né? Aqui está usando o critério do erro relativo. Então estou dividindo 0,84 pelo maior valor do x1. Que no caso é 1,86, né? Ou isso. Então deu esse aqui, que ainda supera o epsilon. Então temos que fazer mais uma iteração. E agora vamos usar esse aqui como valor de x. Ok? Então pega, multiplica por c e soma o g. Né? Aí eu vou obter esse novo vetor, né? 1 menos 2, 1, como eu falei que essa é a resposta. Agora o erro está bem menor aqui. Né?
mas ainda não atingiu o epsilon que eu queria. Então eu vou pegar esse vetor e alimentar de novo lá. Soma, multiplica por 6, soma g. Aí vai me dar isso aqui, está bem próximo da resposta, né? 1 menos 2 e 1. Okay? Então, o critério que serve para o método de Gauss-Seidel e para o método de Jacobi é o critério das linhas, né? Então, o método é um critério suficiente, né? Não é um critério necessário, mas é um critério suficiente. Então, quer dizer, se o critério for cumprido, vai haver convergência. Se o critério não for cumprido, então eu não sei o que pode dar, ok? Então, se convergir, pode ou não também satisfazer o critério, né? Mas uma vez que satisfaz o critério, eu sei que vai convergir. E o critério é o seguinte, o elemento da diagonal ele é maior do que, né, a soma dos elementos da linha. Esse aqui é o elemento da diagonal, ele é maior do que a soma dos outros elementos de cada linha. Então, por exemplo, aqui, o 10 ele é maior que 2 mais 1, que é 3. O 5 aqui da diagonal ele é maior que 1 mais 1, que é 2. E o 10 aqui da diagonal ele é maior que 2 mais 3, que é 5. Ok? Essa razão, né, da soma dos valores da diagonal, a gente chama de o alfa, né, de cada linha. Então, por exemplo, aqui o alfa seria 3 sobre 10, né, que é menor do que 1, certo? Então, esse é o alfa da linha 1, certo? Então, aqui, como ele é diagonalmente dominante, né, então a convergência é garantida. Okay? Pelo método de Gauss-Seidel e pelo método de Gauss-Jacobi. Agora, esse exemplo aqui embaixo, eu não tenho aqui, ela não é dominante, né? 1 e 1, né? O alfa foi igual a 1, né? Então o alfa tem que ser menor do que 1, né? Para garantir convergência. Então, para esse exemplo, não tem garantia de convergência. Por acaso ele converge, tá? Mas não há garantia de convergência nesse caso. Okay? Porque a demonstração é basicamente, ela vai mostrar que está usando o critério das linhas como uma norma, né? Então vocês veem aqui que a norma é a máxima de cada linha, né? Então é a norma infinito, né? Certo? Então, em vez de usar medir pelo raio espectral, né? A gente está fazendo a medida pelo norma infinito, né? Como aproximando lá, né?